Hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto muito importante. Eu sempre falei em vários vídeos, em palestras, é sobre o cabresto. Eu sempre digo que o cabresto, enquanto existir o cabresto, o veterinário não fica sem emprego, né? Porque ele é uma grande fonte de lesões da articulação da nuca. Eu já falei em alguns vídeos sobre anatomia, o que é a nuca, e hoje eu quero falar para vocês especificamente do cabresto com a nuca. A nuca, que é essa região que vai do osso occipital até a segunda vértebra cervical, então aqui montando a nuca para vocês, ela é uma região de alta mobilidade, ela movimenta a cabeça do cavalo e, embora seja de alta mobilidade, ela não é naturalmente resistente a muito estresse. Porque se a gente olhar, né, tem uma lei, né, uma regra que quanto mais central a coluna está no corpo, mais energia ela suporta. Então, por exemplo, a parte de trás do pescoço, região caudal, olha a grossura dos músculos. Então, ela está mais central no corpo do cavalo. Então, ela suporta mais peso. Ela é feita para suportar o peso do pescoço mais cabeça. Já a nuca, a gente vai vendo que o pescoço diminui, tem muito menos músculos e ela está mais superficial em relação ao corpo. Então a gente consegue até palpar os ossos da nuca, occipital, atlas, a gente consegue palpar. Então ela naturalmente, ela não é feita para suportar grandes estresses. Mas é claro, com a domesticação do cavalo, veio o cabresto. E com o cabresto a gente consegue colocar uma pressão maior no cavalo. Não só a gente, como o próprio cavalo. Por exemplo, o cavalo mais agitado, ele estira, se joga, e quando ele faz esse movimento contra o cabresto, ele coloca pressão nas articulações da nuca. Quando a gente coloca força, por exemplo, doma de potros, a gente coloca força no cavalo, a gente está colocando pressão nas articulações e nas estruturas da nuca. Então isso é muito importante. Não é incomum atender potros com lesões de nuca por causa de cabresto. Bom, e como que o cabresto ele lesiona a nuca do cavalo? As principais regiões de lesão da nuca por causa do cabresto vão ser exatamente as articulações atlanto-occipital, e vai lesionar a atlanto-occipital. Eu vou pegar aqui um cabresto, eu tenho um outro cabresto aqui, quando o cabresto está colocado na posição correta. Então aqui eu tenho o cabresto, ele vai ficar nessa posição. Vamos vestir aqui o cabresto no cavalo. Vai ficar aqui. E aí, no local correto, ele vai estar sobre a articulação atlanto-occipital, que é onde está aqui nesse cavalo, bem atrás da orelha. Tá? Bem atrás da orelha. Quando está na articulação atlanto-occipital, a pressão vai colocar uma pressão nessa articulação e pode fazer até ela se estender um pouco. Nessa região, é mais difícil ter lesão por esse movimento. Por quê? A articulação atlanto-occipital ela é preparada para isso. Ela é feita, ela tem uma liberdade nesse movimento. Então, as lesões atlanto-occipitais não são tão comuns, tá? Mas quando ocorrem, são lesões catastróficas, normalmente com fratura de côndilo occipital, fratura de atlas. Mas no geral, qual é a articulação mais lesionada? É a atlanto-axial. Tá? É quando o cabresto, vou mostrar aqui para vocês, aqui se aquele está na posição correta, é aquele cabresto que corre para trás, quando o cabresto está grande. Então a gente vai ver isso, por isso que a gente vê muito em potro também. O potro coloca o cabresto está grande, o cavalo usa cabresto de corda, o cabresto de corda não está bem ajustado, e ele fica nessa posição, exatamente em cima da atlanto-axial. Então vou mostrar aqui para vocês. O cabresto ele que estava, ou que deveria estar na atlanto-occipital, ele vai correr caudalmente. Deixa eu montar aqui a minha nuca. Ele deveria estar na atlanto-occipital. Ele está largo, ele vai vir aqui para a atlanto-axial. E na atlanto-axial, se ele faz uma pressão em cima dessa articulação, ela não suporta, porque ela é feita para fazer rotação e não flexão e extensão. Principalmente a flexão, ela faz um pouquinho. Agora, a extensão, normalmente traumática ou com alguma energia,
vai fazer com que tenha uma lesão dessa articulação. E das lesões mais comuns são as subluxações, ela sai do lugar, se desconecta esses dois ossos. Então não é incomum os potros terem as lesões atlantoaxiais por extensão. Então, novamente aqui, a corda em cima da atlantoaxial, a hora que coloca uma pressão, a gente faz uma extensão dessa articulação, fazendo uma instabilidade entre o dente e o atlas, que vai se manifestar desde dor e rigidez na região cervical até problemas neurológicos, porque aqui a gente vê que nessa passagem entre o atlas e o axis passa a medula e ela está totalmente desprotegida nessa região, não vai morder, totalmente desprotegida nessa região e ela vai sofrer as consequências de um trauma, tá? Então, muito atentos, nunca vou me cansar de falar das alterações do cabresto, que a gente precisa tomar cuidado. Então, muito na moda os cabrestos de corda, né? Na Europa, a pessoa que trabalha com cavalo de salto, o pessoal acho que considera que isso aqui é como se fossem as havaianas do cabresto, né? Então, ali usa o cabresto de fita, uma coisa mais formal, e aí põe o cabresto de corda para relaxar. Só não pode deixar relaxado o suficiente a ponto de machucar o cavalo, tá bom? E se vocês querem saber mais sobre anatomia, que a gente teve uma conversa rápida, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do curso de Anatomia e Biomecânica, né? E lá eu falo muito mais sobre essa região e outras regiões de importância, sempre fazendo essa correlação entre anatomia, clínica e biomecânica do cavalo. Então vai lá para se aprofundar um pouco mais, saber um pouco mais. Todo mundo precisa saber sobre esse assunto. Vai lá no link da bio e a gente se vê no próximo vídeo.